Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui o checklist para entrega de equipamento, como prometido no vídeo anterior. Esse modelo é bem mais simples, vocês vão poder visualizar, ele está em formato Word. Você vai poder editar e ajustar ele da forma que você achar melhor para o seu negócio, para o seu trabalho. Eu criei aqui ele com uma página, né, 2 vias, no qual a primeira fica com você aqui e a segunda fica com o cliente. O interessante é que ou você pode imprimir ele em branco e preencher à mão, mas para ficar algo bem mais profissional, né, você preenche no computador mesmo. Você clicando aqui no cabeçalho, você pode editar as informações, tá vendo? Só cuidado para não desalinhar, pois se você desalinhar na hora de imprimir, pode ser que saia fora do padrão, né? Corte alguma coisa. Você pode editar a fonte, editar a cor, tudo normalmente. Acabou de editar cada ponto, você dá um clique fora, ó. Aqui você consegue editar individualmente, tá vendo? Dê um clique, edita um número, dá mais embaixo, edita o outro. Você consegue editar o e-mail. Só você ir clicando que ele vai abrir o quadro. Aqui é totalmente o conjunto, ó, aqui o e-mail. E a logo você edita aqui também. Para editar a logo, você dá um clique nela para selecionar. Clica com direito e coloca aqui, alterar a imagem. Ele vai aparecer isso aqui para você, porque essa imagem vem de um link online, mas é só tu colocar aqui e trabalhar offline que ele abre a janela, que aí você vai buscar no seu computador. Você escolhe a imagem que melhor lhe atender. Você fazendo dessa forma, ele vai, normalmente ele enquadra a imagem já do tamanho dessa que está aqui. Aqui você clica fora novamente, tá vendo? Para ele desabilitar. Às vezes ele demora um pouco a responder porque meu mouse está ruim. Pronto, agora foi. E sempre quando você dá esses cliques, né, para sair da edição do cabeçalho aqui também, você cuidado para não, ao estar clicando, não arrastar, né? Porque aí a tabela vai cortar, né, a formatação que tem. E aqui eu coloquei esse exemplo escrito aqui, só para poder ajustar já o tamanho da fonte, né, Arial 8. Tá vendo? Mas aqui, se você quiser, você faz uma cópia. Recomendo você ter sempre uma cópia dele guardada e editar, né, o alternativo. Porque se você, sem querer estragar alguma coisa, você tem o original para refazer o trabalho. E aqui você preenche, por exemplo, o que você quiser colocar, ó. Você vai preencher normalmente no computador. Fica bem mais apresentável, né? Como o nome do cliente ou da empresa, o endereço, a cidade, contato, você coloca o e-mail, celular, CEP, fone, aí você coloca um telefone fixo, complemento, se é casa, apartamento, logrador e tal, essas coisinhas assim. Número, bairro, CPF, CNPJ. É bom colocar essas informações, né? Para aquele problema aí de repente você não sabe a procedência do equipamento, né? O cliente chega ali e tem muitos esses problemas também. Então você fica resguardado, pelo menos você coletou os dados da pessoa. E aqui em cima já vai estar as suas informações, né? De endereço, telefone. E embaixo nós temos aqui os dados do equipamento. Aí aqui você pode editar isso aqui para o controle da forma que for melhor para você. Se tiver a nota fiscal, tiver uma OS.
no seu sistema, ou você pode gerar OS de forma, caso não tenha um sistema, por exemplo, você pode usar o mês, o ano e uma sequência aí dos 4 primeiros números do CPF da pessoa, marca do equipamento, modelo, a fonte de alimentação, caso tenha o serial número, tá vendo? A fonte de alimentação, você coloca aqui, bateria, você coloca aqui. Aqui em modelo, você pode ajustar aí para qualquer outra descrição que tenha, tanto na fonte quanto na bateria. Aqui você tem a data do recebimento, a data que você deu entrada no equipamento e a data que você está entregando. Aqui aquele setorzinho de service tag. Configuração do equipamento. Aqui é bom você colocar também, né? A tela, quantas polegadas ela é, o processador, a memória, modelo da placa, ou você pode usar o CPU-Z, né? Que ele mostra também o modelo da placa. O sistema operacional que está. Aí que você informa se é um HD, SSD ou qualquer outro, informa qual a capacidade dele. Wi-Fi, Bluetooth ou qualquer outra coisa do gênero. Webcam, caso possua. CD, DVD ou outros. Leitor de cartão, etc. Aqui você tem um campo em branco para mais complementos. Entendeu? E eu coloquei isso aqui, ó. Confira e anexo o relatório com sumário. Placa-mãe, sistema e sistema operacional. Porque esse aqui tem vários softwares que faz esse relatório. Você pode personalizar, né? Para complementar as informações já contidas aqui nesse checklist. Por exemplo, você tem aquele HDD Scan, que você faz um relatório do estado de saúde do HD. Você tem o AIDA e muitos outros do gênero que fazem um relatório do sistema mostrando o sistema operacional e a configuração do equipamento, como a tela, processador, memória, etc. Inclusive o DXDiag, né, do Windows tem essas informações também. Você pode gerar esse relatório, imprimir, aí você digita aqui embaixo dizendo que tem um relatório anexo. Pronto. Aqui, ó, descrição do serviço ou reparo realizado. Você vai descrever aqui tudo que foi feito. Aqui você pode digitar, ó, repara aqui, ó, em 2 linhas, tá vendo? Digitou, que aí dá bastante conteúdo. Você dá para você pular a linha sem ele aumentar o espaço, que aí a página vai correr, você segura Shift e Enter. Olha lá, ele passou para a linha de baixo, tá vendo? Então aqui dá para você colocar bastante informação. Se você for escrever à mão, acaba ocupando mais espaço, né? Tá vendo aqui, ó, Shift Enter. Ó, aqui repara que ele pulou uma linha, ele tira a formatação. Deve ser digita alguma coisa. Quando tiver assim também, que ele não aceitar pular, é só você vir aqui, ó. Seleciona a linha de baixo. Agora ele aceitou. Tem horas que não aceita. Ó, viu? Agora foi. Mas aí se não aceitar, você vem aqui, ó, clica na linha correspondente. Clique em opções de espaçamento da linha. Você altera aqui para 0,4. Normalmente fica ok. Vou apagar aqui para vocês verem. E aonde estiver aceitando automaticamente as 2 linhas, você sempre desce com a seta, ó, tá vendo? Que ele também não perde a formatação. Aqui na última linha você coloca o prazo de garantia, as informações sobre a garantia dada. Isso é importante, né? Para não ter nenhum problema. Aqui em forma de pagamento, ó, você pode clicar com o mouse, ao invés de ficar marcando com caneta, ó, à vista. Aí você coloca à vista. Você marca aqui, ó, débito. Cartão de débito. Aí você desmarca as que não corresponde e apaga aqui em quantas vezes. E se for à vista, cartão de débito, você marca aqui, ó, complementos ou outros. Aí você coloca a bandeira do cartão, né? O banco.
Se for cartão de crédito, você dá um X aqui e marca aqui, ó, em quantas vezes foram parceladas. Aqui é mão de obra, você coloca o valor da sua mão de obra e aqui você coloca valor de aquisição de peças ou outros, né? Tá vendo aqui, ó? Só para exemplificar, no qual você pode relatar aqui também, né? Tá vendo? Você pode relatar a aquisição de peça nesse local, sem problema. E aqui você coloca o total do serviço. E essa parte é interessante o seguinte: problemas encontrados, relatados, solucionados ou não. Se o problema que você relatou ao cliente foi solucionado, você clica em sim. E aí não precisa de justificativa. Caso não tenha sido, você clica em não e justifique o porquê não foi. Por exemplo, muitas vezes você encontra vários problemas, soluciona e o cliente e você detecta que o HD da pessoa não está com a saúde boa. Você vai relatar isso. Aí o cliente vai falar, não, tá funcionando e deixa assim. Mas aí tem um problema, daqui a 15 dias o HD pifa, vem a pessoa reclamar. Então você vai estar respaldado, que ele estava ciente que o HD já estava com defeito. E ele não quis trocar, você vai relatar aqui. O cliente decidiu não realizar a substituição e relata mais informações. E aqui também você consegue com 2 linhas. Tá vendo? Você pode digitar tranquilamente aqui, ó, 2 linhas. Tá vendo? Desceu, ó. Se você não conseguir passar para a linha de baixo, só você usar essa opção aqui, ó, do espaçamento entre as linhas, que consegue ajustar. Ó, aqui já está ok, ó, uma linha, 2 linhas. Esse campo aqui vai ser exclusivamente para isso, para relatar problemas encontrados, solucionados. Um exemplo também, acontece muito isso, da bateria tá com problema, a pessoa não quer substituir, depois fica reclamando que o computador desliga sozinho a cada tantos minutos ligado. Isso acontece muito com bateria defeituosa. Mas aí uma vez que isso aqui esteja relatado, você se calçou, né, de algum problema. Aqui tem uma informação que você pode alterar da forma que melhor lhe servir. Este checklist é preenchido em 2 vias, uma via loja, segunda via cliente. O solicitante atesta a veracidade das informações prestadas nesse documento, estando de acordo com o serviço realizado, ou seja, na hora da entrega você vai relatar tudo o que está aqui para o cliente, vai mostrar, vai ligar o equipamento, mostrar como está. E após isso, você dá a assinatura aqui do técnico ou responsável no ato ali da entrega do equipamento. E aqui você pede também para o cliente assinar. Pronto, sem problema. Caso tenha alguma outra observação, a observação mais relevante, você coloca aqui, ó. Tá vendo? Por isso que esse retângulo aqui está em vermelho. De preferência, preencha ele no próprio Word. Você pode fazer isso antecipadamente, né? E tem as 2 vias. Eita, deu um probleminha aqui no Word, já voltou. Tem as 2 vias, então você pode usar um papel carbono, entendeu? Ou pede para dar assinatura igual, mas o ideal é você fazer o preenchimento. Você compra uma folha, comprei papel carbono tamanho A4 para a assinatura ficar, né? Ou pode pedir para assinar, simplesmente você assina as 2 vias e o cliente também assina as 2 vias, fica uma cópia para cada um, sem problema algum. Tem o mesmo efeito. Agora um detalhe importante, quando você preenche a de cima, ele não preenche a de baixo automaticamente, tá? Só o cabeçalho. O que você vai fazer aqui? Por exemplo, você preencheu a de cima. Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó. Vou botar um monte de letra P. Pronto. Você preencheu a de cima. Repara que a de baixo vai ficar assim. Então a de baixo tem que ter as mesmas informações. Só você fazer isso aqui, ó. Você para o mouse aqui em cima. Copia.
copia. Você vem na de baixo, para de novo o mouse na ponta vermelha, copia, dá um Ctrl V. Aí ele vai criar uma terceira página, mas aí nessa terceira página aqui você apaga, ó, só clicar a setinha backspace para apagar, pronto. Ele voltou para a segunda via. Repara que aqui ficou o PPP e aqui também PPP, ou seja, se tivesse feito edição em tudo aqui, ele ia copiar e colar tudo. Pronto, você está com as duas vias prontas, sem nenhum problema. Aí você salva, imprime aí da melhor forma possível. Eu vou mostrar como isso aqui fica impresso, fica bem bacana ele impresso. Eu espero novamente aí que possa ser útil para vocês. Vou disponibilizar ele do jeito que ele está aqui, em formato Word, que aí uma vez preenchido vocês podem salvar, né? Salvar em PDF, imprimir. E até, por exemplo, se for algum motoboy, né, retirar entregar o equipamento à pessoa, ele leva essa guia e retorna com ela assinada, sem problema algum. E aproveitando esse vídeo aqui, vou agradecer aí a todos até o momento, 197 inscritos, praticamente 200 aí. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço aí, saúde e paz. Então, pessoal, aqui tem a folha impressa, como vocês podem ver, né? Ela fica boa tanto pro preenchimento digitalizado, né, pelo próprio computador, quanto manual. Tem os campos bem diversificados para você relatar tudo que for necessário. Aqui vocês vão notar que está um pouquinho desalinhado, foi porque a impressora puxou a folha torta. Aí, para não perder tempo, eu utilizei essa mesmo, tá vendo? Mas se ela estiver alinhadinha lá na impressora, vai puxar e fica perfeito. Tá vendo a impressão? Então é isso aí. Faça um bom proveito. Saúde e paz.